Estamos de volta com Em Minas agora, aqui com exclusividade no YouTube do Portal AI. Continuamos com o prefeito Sabará, Sargento Rodolfo. Tropa de elite, ô Sargento Rodolfo? É? Rapaz, tô aprendendo com o Renatão aqui, né? Renato Rios, né? A casa vai cair. A casa Alterosa alerta de segunda a sexta com o Eduardo Costa na Alterosa. É isso aí. Agora você, como prefeito, não pode deixar a casa cair, não. Não, lá não tem não, lá é ordem. Lá o pessoal lá já sabe, né? A nossa postura lá é uma postura aí de incisiva, uma postura que mantém a ordem ali na cidade. Já tivemos aí alguns fatos, até mesmo agora, do patrimônio histórico. Eu ia te perguntar agora, anotei aqui o trem do Chafariz lá. Do Chafariz. Que você está falando, a gente falou de patrimônio histórico na TV Alterosa. Foi um rapaz que depredou aquele chafariz. Aquele chafariz tem 200 anos, não tem? Quase 300 anos. 300 anos? É mais velho que eu. Quase igual nós dois juntos. E depredou anos. O chafariz? Depredou o chafariz. Vocês prenderam o rapaz? Como é que foi? Já, como não foi flagrante, né, mas já foi identificado, e eu dou os parabéns à Guarda Municipal, o nosso secretário de Segurança lá chegou na hora, né, descobriu os fatos, já procurou as imagens, a Guarda Municipal conseguiu identificar, passou para a Polícia Civil, e a Polícia Civil já está na investigação já. Como não é flagrante, ele não vai preso, né? Mas, com certeza, a Justiça vai tomar. Mas já foi identificado? Já foi identificado. Foi ouvido? Já foi ouvido. E foi solto, né? Foi solto. Porque no Brasil, quem comete algum ato de vandalismo ou assassinato, fica solto. E o pior de tudo, um patrimônio histórico dessa magnitude, né? Para alguns, né, não tem noção de um biquinho daquele, o quanto que vale, né? Não de valor somente, mas de sentimento, de pertencimento, que o chafariz ali, Carlinhos, ele tem um pertencimento ali na cidade, tem muita conexão com aquilo. Tem que mudar muita coisa, né? Se fosse em qualquer lugar do mundo um patrimônio deste quilate, a pessoa seria presa em flagrante, exposta, né? E aí fica aqui, mas em tal lugar na Europa é assim. A hora que acontece aqui não prende. Não prende, é isso aí. Incentiva, né? Incentiva. O que vai impedir ele de fazer de novo? Exatamente. Não teve correção, né? Me diz uma coisa, como é que está lá? É Museu do Ouro que vocês têm lá? Museu do Ouro. Você não, tem dois, acho que é a Casa Borba Gato e o Museu do Ouro? Isso. Que estava num processo lá, Exatamente. Dependendo do governo federal, de restaurar, de abrir. Como é que... Detalha pra gente como é que está a situação. Então, o que acontece? Inclusive, eu, com 14 anos, trabalhei no Museu do Ouro. Eu trabalhava no Museu do Ouro, eu traduzia livros antigos lá. Eu estudava de manhã, trabalhava no museu à tarde e fazia cursinho à noite. Que barato, cara. E o que aconteceu com o Museu do Ouro? Já estava aí desde a pandemia, tinha fechado, né? Fechado. E aí, depois da pandemia, voltou e por cerca de 6 meses, depois fechou de novo, com a questão estrutural. E quando a gente entrou na gestão, eu falei... Mas tá perigando cair? Tá. Gestão, questão estrutural, o cara fala, não, tá perigando cair. Outro prédio, centenas de anos. É isso aí. E aí, o que eu identifiquei lá? Quando a gente entrou na gestão, eu falei assim, poxa, é um patrimônio também aqui da cidade, que a gente tinha aí a média de 14, 15 mil visitações lá. Então, a gente tem que trazer isso de volta. E aí, a gente tem o Solar, que é a antiga prefeitura. Então, o que a gente pensou? Falou assim, poxa, vamos trazer o acervo para cá, para o Solar, como uma seção aí para o museu, para as obras, né, ficarem ali expostas. Sendo visitadas. Exatamente, até o governo federal, que lá é do governo federal. Lá é IFAM? Lá é Patrimônio Histórico? Isso, Patrimônio Histórico. Que administra. Isso. Então, até o governo federal providenciar a obra. A gente não podia deixar mais fechado. Chamamos o pessoal lá do museu, né, entramos ali no consenso, e aí nós vamos ceder eles o espaço para que eles levem as obras para continuar a visitação. Ok. E o prédio do Museu do Ouro, o que o governo federal falou? Aí ele vai fazer as obras. Estudo Brasileiro de Museus, né? Isso. Eles vão fazer as obras lá. Quando? Não tem previsão. Mas vão fazer. Vamos fazer. Mas como é? Você ligou e falou, nós vamos fazer? Eles falaram que vão fazer. Falaram assim que estão passando por processo burocrático lá, né? Levantamento dos problemas e posterior licitação. Mas eu falei assim, não vão esperar não. Então vamos trazer para cá, trazer o pessoal para visitar o nosso patrimônio. Tomara que não aconteça logo, já aconteceu em outros locais. Tirou o acervo para visitação, aí ficou o prédio lá, já tirou o acervo mesmo, vai deixando, vai para o fim da fila. Mas aí durante a sessão a gente também coloca isso lá, né? Tem eles prazo. Poderem dar para a gente um prazo para que a gente
coloque isso lá durante essas visitações. E a Casa Borba H? Casa Borba H também entra, né? Porque ele é tipo um anexo do museu. Né? Ele é um anexo do museu. Então vão ser as duas coisas, né? Tanto as obras, as peças do museu quanto da casa vão tudo pro solar. O prefeito fica de olho aberto, viu? De olho. Porque senão vai adiando. Às vezes pode ter até uma fundação expert em incentivos culturais que possa entrar como parceira para gerir essa reforma e acelerar. E hoje em dia, essa questão de fundação ajuda muito, né, demais. Carlinhos? Porque isso dá realmente uma aceleração nessa feitura das obras, né? Um amigo, colega da redação do Estado de Minas, lembrou que muitas peças sacras foram furtadas ao longo do tempo. Em Sabará, o mesmo ocorreu em Ouro Preto, Mariana, e destaca-se aqui o trabalho do Ministério Público, que nos últimos anos tem recuperado muitas, inclusive acho que foram teve uma recente Sabará. Devolvidas em Sabará. Você tem alguma questão no aspecto, que é outro problema que você tem característico lá, de policiamento, cuidado, eu não sei, monitoramento, de segurar esse acervo sacro histórico? Porque tem quadrilha especializada para assumir com isso. Tem. E aí a gente tem ali igrejas que são famosíssimas, né, no estrutural aí, não só pelo valor financeiro que ela tem, mas pelo histórico, né, como a Igreja Nossa Senhora do Ó, a Igreja lá da Nossa Senhora da Conceição, que tem a parte da Aleijadinho. Isso daí está no nosso radar, né, da gente poder monitorar a cidade. Antigamente lá tinha um olho vivo, Carlinhos, que era uma câmera só, que ficou 10 anos parado. Colocaram uma câmera na área central, né, aquela dome, né? Colocaram lá, amarraram ela lá com fita isolante, e ficou lá. Só ficou a câmera. Tinha uma câmera? Tinha uma câmera na área central. E aí ficou parado. Tá lá na área central, que a gente vai fazer agora esse monitoramento, só que aí nós vamos fazer agora. Mas ela funciona? Não, não funciona não, tá lá. Então o olho vivo de Sabará é uma câmera, mas é um olho cego. Era um olho cego. É um olho cego. O olho vivo lá é olho cego. Olho cego. Não vê nada. Nada, não conseguia ver nada. E você quer colocar monitoramento, vídeo monitoramento? Isso, a gente já está em contato já, né? Fazendo esse processo aí de entender tecnologias hoje que tem, tanto na questão do acervo histórico, área histórica e demais partes da cidade, como também entrada e saída da cidade, como parceria, por exemplo, com a Polícia Militar do Hélios, né? Que é um sistema muito bom, que verifica a questão dos veículos, já joga no banco de dados se o veículo está furtado, roubado, clonado. Então, essa parceria a gente vai fazer também. Sabará também tem muito casarão histórico, casa antiga, e tem muita que está largada e caindo aos pedaços. Inclusive, aí, a gente foi notificado, a gente reformou um casarão lá. Porque família, herança, passa, morre, o neto viaja, um mora não sei aonde e vai ficando, né? É isso aí. E aí vira abrigo de vagabundo, usuário de droga, e a própria arquitetura se desfaz. Vocês têm algum plano? Você falou que foi notificado para reformar uma? Bom, o Ministério Público notificou a gente para poder... Mas não achou o dono? Não, é porque o dono, Alec, não tem... Interesse? Não tem condições para poder fazer. Então, o município que vai fazer. E quase sempre nas áreas mais valorizadas da cidade. Quase sempre nas áreas mais valorizadas. Então, a gente já estava pensando nisso lá, a gente vai ter ali... pensar como fazer para que o centro histórico, que é onde que tem esse maior patrimônio mesmo, ele tenha uma manutenção periódica, né? E que seja isso aí, não ficar só a cargo da prefeitura, né? Fazer uma coisa em conjunto ali. Porque senão a gente vai ter que, imagina a gente ter que reformar, né? Todas as casas. Não tem jeito. E enchente lá também, hein? Complicado, né? Quando o rio enche ali pelas chuvas, principalmente no começo do ano. Você tem algum projeto nesse sentido? Mas eu já vim aqui para dar notícia boa também, né, cara? Que coisa bacana, hein? O que você vai fazer agora? 3 mesinhos de trabalho, já estamos ali para esse ano. Mas sossega, viu? Que tem mais 3 anos e meio ainda. Quantos dias? Tem mais de 1.200 dias. Porque político tem ali, os primeiros 100 dias, né? Sempre falei a vida inteira, prefeito, falta mais 1.000 ainda. Falta mais 1.000, vai fazer 1.200. E de enchente? E o que nós vamos fazer? A gente já está fazendo o processo ali, nós vamos desassorear os 2 rios, 20 quilômetros de extensão. E tá um matão aqui. Tá um matão. Nunca feito isso na história. Nunca feito na história. Nós vamos desassorear 20 quilômetros
20 quilômetros? 20 quilômetros. Como é que chama o rio? Eu não lembro. Rio Sabará e Rio das Velhas. Aquele maior é o das Velhas, o Sabará. Isso, o Sabará ele começa ali no Pompéu, que né? tem lugar que não dá nem para ver, de tanto mato. Tanto mato, isso aí. E aí o Rio das Velhas começa da Praça de Esportes ali, onde que eles convergem ali até... segue adiante, até o final da cidade. Então vai ter o desassoreamento. Vai ter o desassoreamento. Então, Deus quiser. lógico que vai combater enchente, lógico que o acúmulo de água vai ser menor. Muito natural. menor, muito. E aí você pega ali, Carlinhos, nós temos hoje cerca de 10 mil famílias, não são pessoas, famílias impactadas diretamente. Ribeirinho ali do lado, nas 10 margens. mil famílias. Então isso aí também vai trazer um conforto muito maior, né? Hoje, por exemplo, o que a gente tem lá? Nós somos a segunda cidade de Minas, só depois de BH, aderimos àquele Defesa Civil Alerta. Então, quando tem alerta severo, o pessoal recebe mensagem, o segundo a aderir. E também a gente colocou um monitoramento em tempo real lá, pelo YouTube, do Rio das Velhas, que tem uma régua, né? O que acontecia antes? Começava a chover, Carlinhos, o pessoal começava no WhatsApp, pegar vídeo antigo, olha lá como é que tá o rio. Aí começava a ficar nervoso, ansioso. Então agora não. Tem que evacuar. Tem isso que aí. Agora já temos lá em tempo real, alguém fez fake news lá, que é um vídeo antigo, já entra no YouTube, já vê o monitoramento em tempo real. Ah, que bom, parabéns. Obrigado. Para a gente caminhar para o final, o rolo seu com o transporte coletivo. Gente do Diz céu. que o contrato é antigo, o que não é diferente da maioria das cidades em Minas, e que você bateu de frente, que você mandou abrir uma CPI para o transporte lá? Os contratos das empresas de ônibus? Pois que história é essa? Carline. 3 mesinhos, hein? Vamos lá de novo. 3 mesinhos de gestão. Ano passado, ainda enquanto eu era... Você tá arrumando confusão, hein? Não tá não? Mas a gente tem que cuidar do povo, velho. Minha função é essa. É obrigação. Você é pago para isso. É isso aí, ué. E tem que fazer direito. O povo paga o seu salário para isso. É isso aí. Agora, tá enfrentando mesmo? Tá enfrentando. O que aconteceu? Ano passado, ainda enquanto candidato, eles renovaram por mais 20 anos a concessão do transporte público em Sabará. Já tinham 20 anos de ação e renovaram por mais 20, sem licitação e sem audiência pública. Então a gente verificou ali possíveis irregularidades, fizemos uma ação popular, ainda candidato, e impetramos isso na justiça. Só que aí quando a gente assumiu a gestão, a empresa falou assim, prefeitura, a gente está fazendo aqui o nosso mapeamento aqui de gastos. Já está aqui há 3 meses sem aumentar a passagem lá, diga-se de passagem, Carlinhos, uma das mais caras da região metropolitana. R$5,40. E aí o prefeito está fazendo... ameaçaram que se você não aumentasse o subsídio ia cortar a viagem. Rolou isso? Rolou. E aí a gente falou assim, vocês estão gastando quanto? Traz o documento para a gente ver, para a gente entender como é que é o contexto. Eles protocolaram o documento no dia 1º de abril, Carlinhos. Quando foi poucas horas depois, publicaram na rede social, não notificaram nem a prefeitura, que ia reduzir as linhas e os ônibus da cidade, que só tem 14 ônibus, para 64 bairros. E aí, ou seja, julgaram isso para a população vir na prefeitura, pressionar a prefeitura para poder dar o subsídio para eles. Só que aqui não tem chantagem, eu não aceito chantagem. Então já fizemos a solicitação de abertura da CPI, já protocolamos na Câmara e já foi agora votado, já foi instaurado já a equipe CPI. Foi instaurado. Você não admitiu a chantagem por parte das empresas? Não admite chantagem. A gente está ali, a gente está no diálogo, né? Enquanto a gente puder conversar com todos, a gente vai conversar. O diálogo é importante e é sempre o caminho. Sempre o caminho. Mas é delicado. Mas é o que a gente estava fazendo. Diálogo, pedimos documentos para entender o contexto que eles falaram, só que eles protocolaram e já fizeram a redução. Então isso aí, para mim, é inaceitável. E o senhor vislumbra, com base no que der a CPI e tudo, tentar reduzir o valor dessa passagem? Que Deus, quem aguenta pagar isso? R$5,40. E aí nós temos outros problemas ali, Carlinhos. Vamos lá. Responde o que eu perguntei. O senhor vislumbra reduzir o preço da passagem? Então, primeiro a gente tem que entender... Vai fugir de novo? Não, vou te responder. Sim ou não, não, por quê? Não, porque assim. Se tiver irregularidade, tem que ser cortado o contrato. É por isso. Entendeu? Aí você interrompe e faz outra licitação. É por isso. E essa outra licitação pode ter um valor de passagem menor. Isso aí, é por isso. É isso que você está querendo. É isso aí. Porque se identificou o problema, então o que eles fizeram foi ato nulo, porque houve vício. Fez isso, abre nova licitação. E as empresas que vierem têm que prestar um ótimo serviço, verificar a questão do valor e não só isso. A questão de quantidade de linha, quantidade de ônibus, abranger a cidade inteira, que não tem horário lá. Ué.
Rapaz do céu, eu pensei que o prefeito de Sabará cuidava só da festa do Jabuticaba. Tá vendo? É muito melhor para resolver, né? A gente está resolvendo. Obrigado pelo carinho, pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso lá, viu? Amém. Obrigado. Este é o jovem prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo. Acesse, revise o programa na íntegra e não esqueçam, amanhã nas páginas do jornal Estado de Minas. A gente se vê no próximo programa. Até lá, gente.